Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula sobre desenho técnico. Eu sou o professor e engenheiro eletricista Bruno Gomes. Nessa aula vamos falar sobre os cortes e fachadas. Bom, esses dois elementos do projeto, tanto o corte ou os cortes como as fachadas, servem para gerar um detalhamento melhor do projeto arquitetônico, de forma que quem estiver lendo e interpretando esse projeto possa ter uma melhor compreensão do mesmo. Então, o que vêm a ser os cortes? São representações de vistas ortográficas seccionais do tipo corte, que são obtidas quando passamos por uma construção, um plano de corte e projeção vertical. Então, de forma imaginária, óbvio, né? Esse plano aqui vertical, nesse caso seria um corte transversal, e na figura de baixo um corte longitudinal. Então a gente percebe que existe um plano imaginário que vai cortar o desenho e aí a gente vai visualizar a parte interna da edificação. Qual é a finalidade desses cortes? Como eu havia falado antes, para gerar uma interpretação melhor do desenho. Então, os cortes são elaborados para o esclarecimento de detalhes internos de elementos que se desenvolvem em altura, ou seja, por exemplo, se a gente quiser saber qual é a posição de uma janela, a posição de uma determinada bancada, as louças, enfim, através do corte a gente consegue visualizar a posição e também a altura desses elementos, ok? Normalmente se faz no mínimo dois cortes, um transversal e outro longitudinal, ao objeto cortado, para melhor entendimento. Então temos aqui, por exemplo, ó, na figura do lado esquerdo, uma planta baixa. E aqui existem dois cortes. Percebam a simbologia aí do corte, ó. Corte AA. Então essa linha aqui vai representar o corte AA. E existe uma seta, uma espécie de uma seta indicando a posição, a orientação desse corte. Da mesma forma aqui, ó, corte BB. Então, esse corte BB também tem uma orientação do sentido que vai ser visualizado a edificação após esse corte. Então, na figura do lado direito, a gente tem a visualização do corte AA. Então, a gente tem aqui a porta, a posição das paredes, a posição aqui das peças do banheiro, a pia, o vaso, o chuveiro. Indica também aqui que existe um tipo de azulejo na parede, com as cotas, enfim. Temos aqui no corte o modelo de telhado, beiral, enfim. E o corte BB? Fazendo esse corte BB e olhando nesse sentido, a gente vai enxergar, segundo a planta baixa, por exemplo, ó, essa porta do banheiro, a gente vai estar olhando nesse sentido. Então, a gente enxerga essa porta aqui no corte, certo? Então, a gente percebe todo esse detalhamento aí que serve para uma melhor compreensão do projeto arquitetônico. Fachada. O que é uma fachada? É uma representação de uma ou mais vistas das faces externas de uma construção. Então, está aqui um desenho em 3 dimensões, a fachada principal e a fachada lateral. Quando a gente traz isso daqui para o plano ou para um desenho em 2 dimensões, a gente tem as fachadas. A fachada principal, aqui mostra, por exemplo, essa entrada, não é? Depois tem a janela, enfim. Na fachada lateral, a gente tem aqui essa janela e a gente percebe também na fachada o modelo de telhado, certo? Então, a gente tem aqui o telhado da edificação com 2 águas e aqui o telhado visto pela lateral. Então, a gente interpreta bem essas edificações a partir dos cortes e das fachadas. Chegamos ao fim de mais uma videoaula, agradeço a atenção e até a próxima.